queria começar agradecendo o convite, né, a oportunidade de conhecer mais, né, conhecer o trabalho da Marina desses últimos 2 anos, porque a gente conversou algumas vezes, mas sem, sem se aprofundar no tema, né. Quero dar o parabéns também para, né, Marina, para o Ives e para o Leonardo pelo trabalho. Eu, particularmente, fico muito tocado, né, com aprofundar esse tema que, né, me move, né, eu atuei bastante nisso, né, como ficou evidente. E até agradeço também o aprofundamento dado, porque de uma certa maneira eu busquei aplicar isso no curso de engenharia, né, meu envolvimento teve um esforço enorme e da minha parte, né, até o próprio CTA sendo um fruto disso. E também fica claro, assim, por que foi difícil, né, trazer isso para um curso de engenharia, né? Não tem muito elemento de discussão sobre esses temas, né? Da importância do aberto e etc. Já é difícil na educação de maneira né, geral e pensar ainda na engenharia, que é em geral voltada ao mercado, né? E se pensa na questão só produtiva e não nesses outros aspectos. Então, foi muito esclarecedor para mim isso, até para entender onde é que eu estava me metendo. Então, eu agradeço, né, por estar junto aqui por poder acompanhar essa continuidade. Fazer um gancho também com a frase que a Marina colocou aqui do Alexandre Oliva, né, falando da relação entre né, compartilhar ou um crime ou acender uma vela, né? Isso aí ilustra muito a situação que a gente tem na universidade hoje em dia. Até aconteceu há pouco tempo atrás, o pessoal aqui da universidade, até tem gente aqui que está presente nessa situação, que os alunos fizeram um projeto de, de inovação com biotecnologia, fizeram crowdfunding, né, levantaram fundos para fazer um projeto e queriam fazer tudo aberto, né, seguindo os conceitos de tecnologias livres, e os professores ou a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico disse: vocês não podem fazer isso, né, vocês vão ter problemas legais se fizerem um projeto aberto e não patentearem. Então chegaram a botar medo, né? Então tem essa visão de que é errado e que ainda pode ser um problema se tu fizer conhecimento aberto, né? Então isso digamos, é o que está na cultura acadêmica. Os professores ficaram surpresos quando ficaram sabendo que o CTA fazia isso na universidade e assim, mas como é que não processam eles, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi da conversa. Então, eu acho que tem essa questão da cultura que tem que ser a cultura do aberto tem que ser mais esclarecida, e essa dissertação ela é fundamental para isso, né? Ela está botando isso em evidência, né? Né, falando sobre o texto agora, né, tem uma excelente análise crítica, né, ao paradigma proprietário da educação, né. Eu acho que desses aspectos faltou mencionar a questão do DRM, né, que é os sistemas de controle de direitos digitais, né, Digital Rights Management, que aliás amanhã é o International Day Against DRM, IDED, que está sendo organizado aí pelas organizações né, que criticam os direitos autorais, os sistemas digitais de controle, porque esses são sistemas tecnológicos que impossibilitam as pessoas de usufruírem seus direitos até, dentro das exceções de direitos autorais, etc. Essas barreiras tecnológicas, elas não permitem nem que se use das maneiras, vamos dizer, legais, né?
Então acho que caberia falar, pelo menos mencionar a DRM também, porque ele não é mencionado na dissertação, ou se tá, eu perdi, mas né, eu tenho a impressão que DRM não tá presente, né? Na página 121 aqui tem essa questão que o, o Theo trouxe, do copyleft ser equivalente a domínio público, né? É até o contrário, porque na verdade o copyleft ele é um artifício de usar o copyright para dar direito às outras pessoas usar. Só pode licenciar algo copyleft graças aos direitos autorais, graças às leis de copyright. Então, ele é completamente diferente. Então, por exemplo, se abolirem as leis de direito autoral, de propriedade intelectual, também acaba as licenças como a Creative Commons by Share Alike, porque ela depende do direito autoral. É o autor que está dando direito, fazendo uso dos seus direitos autorais, permitindo que outros utilizem o seu trabalho em algumas circunstâncias. Então, nessa parte aí da página 121, deixa eu ver se tinha algum outro lugar. Tinha alguma outra questão muito próxima, logo em seguida também. Deixa eu ver aqui. 120, só um pouquinho. Trancou aqui no programa. Aqui. Tá. Mas muito próximo, depois está escrito nas anotações que eu te mandei, na dissertação, ela está com várias anotaçõezinhas, assim, com inclusive algumas frases aí para ajustar. Então, depois eu te mando o PDF anotado, que vai ter essas questões. Tem uma complementar aqui do copyleft. Sobre a questão do texto, eu senti que faltou uma síntese, uma lógica para seguir em cada capítulo. Eu acho que fazendo um pouco cor ao que o Theo falou, que volta e meia surge uma epifania que ela entra em alguma parte do texto e não necessariamente era o melhor lugar para ela estar presente. Então eu acho que nesse sentido acaba tendo uma certa aleatoriedade na maneira que as coisas são apresentadas em cada capítulo. Eu estou dizendo num capítulo que daí ela tem uma seção ali e são 10, 20 páginas sem nenhuma subdivisão, só com muitos parágrafos que volta e meia voltam a uma questão que já foi mencionada anterior e fazem uns certos vínculos que tornam, eu achei um pouco difícil de acompanhar e saber onde é que a gente está chegando agora, sabe? Por exemplo, de repente chega a análise de um caso, né, do Balbaxia, acho que chama, né? E daí ele não é mencionado que vai ser falado no estudo de caso, vai ser analisado, e daí no meio de muitas páginas tem essa análise e depois continua o texto. Então eu acho que caberia uma separação dizendo, olha, nós vamos falar disso aqui, depois eu vou analisar o caso e nós vamos ver como é que isso se correlaciona, o que eu vou usar disso. Então eu acho que cabe uma síntese que seria muito bom para ti organizar melhor a ordem de apresentar cada capítulo.